Olá, E aí, pessoal? Tudo tudo bom? bom? Tudo jóia? Tranquilo Jóia. por aí? Tranquilo? Graças a Deus, tudo jóia. A Ótimo. Marli entrando. Opa, Boa noite. Boa noite, boa Marli. noite. Boa noite, Marli. Como foi lá no abrigo? Tudo Foi jóia. ótimo. Então tá bom. Recebi minha encomenda, tá? Obrigada. Nada, Uhum. de coração. A avó tá aqui também. Ah, Ai, sim. dona Clara. Oi, tudo bom? Oi, E aí, dona dona Clara, Clara? um beijo. Um beijão para a senhora. Para você também. Deus abençoe. Muito bem. Você começa, né, Marli? Sim, hoje sou eu. Sim. Sou Joy, né? Sim, só eres tu. Aí depois a Fernanda faz o Evangelho, eu continuo o Livro dos Espíritos. O Carlos com as vibrações, Eliane vê as vibrações especiais. Isso, E o Pedro encerra. Muito O bom. bolo deu certo, Lê? tava delicioso. Porque a gente Muito faz, não bom. sabe, a gente não sabe se deu certo, né? Tava bom. Então, Certíssimo. você comeu, Má? Opa, Então tá. com certeza. A Cleusa me mandou as fotos, terminando aqui, eu já envio no grupo, é que ela acabou de mandar. Sem problema. Esperar mais um minutinho. Chururu, tcharará, tcharará, tcharará. A Lu. Oi, Lu. Oi, Lu. Olá, Lu. Oi, Olá, Lu. agora que eu Oi, apareci. boa noite, Lu. Beleza. Vamos esperar um minutinho só para ver se a Fernanda entra Sim. com o Pedro. São 6 horas já, né? Mas não tem problema. Só mais um minutinho. Hum. Parece que faz pouco tempo que eu vi vocês. Parece? Parece. Meu celular tá baixo de novo. Eita. Tá? Deixa eu pegar o foninho. Tem que tomar uma vitamina para esse celular aí. Bom, Ah, deixa eu falando só nisso, dar. deixa eu ligar meus dados móveis, para não dar problema. Uhum. Bom, já deu, né? Um minutinho de. Podemos começar então? Sim. Vamos lá. Neste momento, vamos nos conectando com o bem maior. Vamos silenciando nossas mentes. Vamos aquietando nossos corações e conectando com a espiritualidade. Deus, nosso Pai, somos gratos por estarmos mais uma vez aqui reunidos em Teu nome. Somos gratos ao Mestre Jesus pelos ensinamentos, pelo Seu Evangelho de luz que nos guia, que nos orienta, para sermos um pouco melhor a cada dia. Somos gratos à espiritualidade amiga, aos mensageiros de luz com suas tarefas evangélicas na transformação do mundo. Somos gratos também àqueles espíritos que vieram aqui hoje para ouvir a reunião em prol do amor e do bem. Somos gratos aos nossos mentores individuais que nos acompanham nessa jornada evolutiva
recebendo deles a intuição, recebendo deles tudo o que há de melhor. Pedimos ao nosso mentor, Francisco de Assis, que é o mentor do grupo, que nos ajude a compreender melhor a reunião de hoje, que nos ajude a colocá-la em prática. Que assim seja, seguimos com o Evangelho. Graças a Deus, graças a Jesus. Olá, Fer, Pedro. Olá. Olá. Boa É com noite. você. Boa noite. É com Boa você, noite. Fer. Sou eu. Peraí. Uhum. Deixa eu só achar aqui. Acho. Prece pelo 94, 45. Aqui. Pronto. Então, nós estamos nas preces espíritas, é o capítulo 28, e vamos para a ação de graças por um benefício concedido a outrem. O prefácio diz: aquele que não está dominado pelo egoísmo se rejubila com o bem que chega a seu próximo, mesmo quando não o tenha solicitado pela prece. Ai, que bonito isso, né? Pensar que você fica feliz pela felicidade do outro sem nenhum interesse por trás, né? E aí tem a prece. Meu Deus, sede bendito pela felicidade que chegou para, e aí o nome da pessoa. Bons espíritos, fazei com que ele veja nela um efeito da bondade de Deus. Se o bem que lhe chega é uma prova, inspirai-lhe o pensamento de fazer dele bom uso e de não se envaidecer, a fim de que esse bem não resulte em seu prejuízo para o futuro. Vós, meu bom gênio, que me protegeis e desejais a minha felicidade, afastai do meu pensamento todo o sentimento de inveja e de ciúme. Ontem será curtinho. Eu vejo que o Carlos, né, com a felicidade de alguns ele até fica feliz, mas com a de outros ele fala, nossa, mas essa pessoa aí, por que com ele aconteceu isso de bom, hein? Porque a gente, claro, né, quando a gente está fazendo o evangelho, que está escrito aqui, é algo que deveria ser de fio a pavio, né, com todo mundo. Mas eu ainda estou encarnado no mundo de expiações de provas, então eu ainda tenho meus tombos. Eu vejo alguém que eu gosto, que foi para frente, eu fico muito feliz. Mas vejo alguém que eu não gosto, eu falo, não, mas devia estar onde está. Porque ainda está no ser humano isso, né? Eu tenho esse tipo de comportamento ainda. Não é... É lógico que o ideal é esse aqui. Mas esse ideal nós vamos trabalhar dia a dia, né? O cara precisa se lembrar, quando ele vibrar que o outro está bem, quando for outra pessoa que ele não gosta, se ele não vibrar, pelo menos que não interfira. Não joga uma energia negativa, para ele ir, né? Para eu poder ir começando a mudar. Porque senão eu não mudo, né? O mundo vira regeneração, mas o Carlos não. Então, quer dizer, eu preciso estar nesse mundo também, se eu quero. Não é só estudar aqui nos domingos, fazer as orações e vibrações das quartas-feiras, não é fazer aqui em casa com a Eliane como a gente faz, é praticar, né? É buscar entender que isso precisa ser praticado. O Evangelho do Cristo é você olhar para o Cristo, se você não olhar para o Evangelho segundo o Espiritismo, mas olhar para as atitudes do Cristo, não, esse é o caminho, mas eu ainda preciso me, né, lapidar muito, eu sou a pedra bruta,
eu preciso de lapidação, mas eu preciso querer ser lapidado, né? Se eu não quiser ser lapidado, eu não vou conseguir. Aquela coisa de pensar, né? Ah, não merece. Aquele ali não merece, não. Uhum. Não é? Ai, É não isso sei por quê. Aquele lá não tinha que passar por isso, não. Não. É o meu julgamento, né? Minha régua. É. E é interessante isso que o Carlos falou, porque a nossa régua nem sempre, ou melhor, quase sempre ela é falha, né? Às vezes a gente não gosta daquela pessoa, mas a culpa é nossa, não dela, É. Sim, justamente. né? Por alguma atitude que a gente tenha tido. Falo por mim, né? Então, mas é uma coisa bem complicada. Isso é o orgulho humano, né? Se achar sempre o certo, né? Isso é uma coisa terrível. Então a gente tem que. E aí o autoconhecimento entra muito nisso, né? De você saber quem você é e perceber que às vezes não são os outros que são exatos. Às vezes é você, né? É o Marcelo que está errado, não os outros. Né? Sim. Falta um pouco de humildade, falando de mim, da minha parte, para às vezes reconhecer isso, né? O orgulho às vezes domina a gente, né? É um câncer, né? É. É um câncer. Orgulho Ai, e egoísmo gente. são duas coisas que nós temos que passar. São duas coisas difíceis de passar. Pode falar, Marlene, desculpa interromper. Não, pode falar, Carlos. Ah, já falei. Não, eu só ia falar que eu também tenho orgulho, eu tô torcendo muito para a Argentina perder. Isso é boa, Marlene, gostei. Gente, eu tô desejando que os hermanos percam a Copa. Nasci, Marli, nasci em Londres. Tô aqui praticamente. torcendo muito contra. Bom, Mas por isso que nós vamos ser campeão. Né? Por isso que nós vamos ser campeão. Mas Los Hermanos não será campeão por justiça, não, é por falcatrua, né? bom, Los Hermanos tá. Ai, muy bien, entonces vamos acá, ¿no? Sim, deixa o Carlos torcer lá para Los Hermanos. Sí, claro. Eu Bom. tô secando aqui de perto, mas não tá dando certo. Tenta mais, Eliane, que a palavra tem poder. Lembra que não tem mais Maradona, gente. Mas tem o Messi. Bom, então vamos para o Livro dos Espíritos, né? A gente precisa, às vezes, brincar um pouquinho. Sim, com certeza. Para poder também, os estudos são muito importantes, mas a gente também ter um pouco de alegria é muito importante. Sim. Desculpa, é brincadeira, então. Então, a gente continua naquele assunto, né, sobre o suicídio. Antes de eu começar, eu dei uma olhada, eu já tinha lido esse livro, nem lembrava. O Carlos me ajudou a lembrar o livro, que é aquele Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira, né? Aí eu dei uma olhadinha na parte 1 e acho que peguei umas coisas interessantes para falar sobre... Ai, perdão. Sobre o suicídio. Diga, Fernanda. Não, esse é aquele que foi o espírito do Camilo Castelo Branco, quem escreveu? Isso, ele mesmo. Ele, né? Que ele se suicidou, não foi? Foi. Sim. Então, vamos lá. Mas deixa eu ler primeiro as perguntas, né? Pergunta 953. Quando uma pessoa vê diante de si uma morte inevitável, terrível, é ela culpada por abreviar de alguns instantes seus sofrimentos por uma morte voluntária?
Sempre se é culpado por não esperar o termo fixado por Deus. Aliás, se está bem certo do que esse termo chegou, malgrado as aparências, e que não se pode receber um socorro inesperado no último momento. Bom, é aquilo que os espíritos sempre dizem, né? A gente nunca sabe. Às vezes você vai abreviar a sua vida, mas num último instante você estaria, de certa maneira, sendo salvo, vamos dizer assim, né? 953A. Concebe-se que nas circunstâncias normais o suicídio seja repreensível, mas suponhamos o caso em que a morte é inevitável, em que a vida não é abreviada, senão de alguns instantes. É sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador. 953B. Quais são, nesse caso, as consequências dessa ação? Uma expiação proporcional à gravidade da falta, conforme as circunstâncias, como sempre. Veja, é importante a gente frisar o que ele diz aqui. Conforme as circunstâncias. Então, nada é fixo, rígido, depende de cada caso, tá? Mas abreviar a vida de qualquer maneira é repreensível. Muito do que ele está falando aqui, eu vou me referir ao livro. 954. Fernanda queria falar alguma coisa, Oi, Marcelo. Fernando, quer falar alguma coisa? Ai, peraí, quase caiu. Hoje em dia, a gente tem aquelas clínicas em que eles aplicam a eutanásia porque a pessoa quer morrer, né? Independente de qual seja o motivo. E nessas circunstâncias, claramente, né, um suicídio para mim, mas a pessoa que aplica faz parte dessa morte também, né? Tem responsabilidade nisso. Como que funciona? Será? Bom, você tem o livre-arbítrio. Você sempre pode falar assim, não, eu não vou fazer isso. Não pode? Sim. Se você faz, você está sendo coautor, não? Sim. É porque a lei que funciona não é a lei dos homens. Pela lei dos homens está tudo certo. Sim. Mas qual que é a lei de Deus? Eu comparo essa questão do suicídio a uma coisa, mais ou menos, a grosso modo. Eu comparo a uma prova. Você está fazendo uma prova, tem 10 exercícios. Aí você tem 10 exercícios. Você faz até o 9º e o 10º você não faz. Você entrega a prova sem fazer o 10º exercício. O que acontece com a sua nota? Diminui, Reduz, né? né? Sim, é mais ou menos isso. Então, você não vai ser reprovado, né? Mas você ficou faltando um tantinho, né? Para você passar. A gente não sabe quanto que é esse tantinho, então a gente não pode fazer isso, não deve fazer isso, né? Eu acho que deu para ilustrar bem. Como também está aqui, nessa questão proporcional à gravidade. Quer dizer, no caso que citado pela Fernanda, é proporcional. De quem é mais culpa? De quem quer a eutanásia ou de quem está aplicando? Para nós julgarmos isso, fica difícil. Mas a consciência de cada um sabe qual é o mais culpado. Se vai ser igual, meio a meio, se vai ser 70-30, 30-70. Por quê? Porque quem tem a clínica para fazer, já está errado aí, né? Já tem uma questão de homicídio valendo. Porque já tem uma clínica para fazer isso. E quem procura a clínica tem o livre-arbítrio, como disse o Marcelo. Poderia não procurar. Mas ele procura. Tudo bem? Mais algum comentário? Não. 954. Uma imprudência que compromete a vida sem necessidade é repreensível? Não há culpabilidade quando não há intenção ou consciência positiva de fazer o mal. Então, aí, intenção, né? Isso funciona muito. A intenção. Qual que é a intenção? Né? Você teve a intenção
com aquela imprudência de morrer, você teve essa intenção, é suicídio. Se você não teve, foi só uma imprudência, né? Você é um pouco menos culpável, né? Certo? Certo. 955. As mulheres que, em certos países, se queimam voluntariamente sobre o corpo de seu marido podem ser consideradas suicidas, suportando as consequências? Elas obedecem a um preconceito e, frequentemente, mais à força que por sua própria vontade. Elas creem cumprir um dever e esse não é o caráter do suicídio. Sua desculpa está na nulidade moral da maioria dentre eles e na sua ignorância. Esses usos bárbaros e estúpidos desaparecem com a civilização. Aí é a questão da ignorância, né? Culturalmente, algumas abominações elas eram possíveis no passado. Por exemplo, aquelas tribos, né, da América, da África, mesmo da Indonésia, que eles comiam carne humana. Eles não são tão culpáveis, né? Porque faz parte da cultura deles. Agora, quando você aprende que isso não é correto, né? Como, por exemplo, teve um caso na Alemanha, não faz muito tempo, que ele fazia isso, aí é diferente. Então, sempre aí é a intenção, né? E o conhecimento, a ignorância, na verdade. Certo? O não saber. Certo? Ô, Marcelo, você lembra daquele caso do avião que caiu nos Andes? Sim. Que para sobreviver eles necessitaram comer os mortos, Uhum. né? Eles bebiam, tinha uma lupa e derretiam a água, né? Mas depois disso eles tiveram que passar por muita terapia, muito tratamento psiquiátrico, porque eles não eram o que eles faziam. No começo eles esconderam e depois eles contaram que tiveram que fazer. Como que fica num caso desse? Olha, veja. Primeiro, os amigos estavam mortos. Eles não mataram para comer. Então, é sobrevivência. Tudo bem que aqueles que morreram, os espíritos, eles estavam por ali, provavelmente, né? Deve ter sido uma coisa bastante estranha para eles, né? Mas eu acho que não deve ter gerado nada, porque é uma questão de sobrevivência, né? Será que nós não faríamos o mesmo? Né? Não se tirou a vida de alguém para fazer isso, né? Não foi intencional, né? Isso, essa é a palavra. Necessidade. Exatamente. Não foi intencional. Eu acho que não. Deve ser horrível, né? Horrível. Mas. E horrível Fernanda? comeu, né? Os dois. Para o espírito que está vendo o que está acontecendo com o corpo dele e para aquele que está comendo, né? Sim. Que já não tem o hábito. Então, quer dizer, fica ruim para todo mundo. Sim. Fernanda? Realmente. Ai, cara. Eu não sei se vocês vão conseguir me entender, que parece que está travando um pouco o meu vídeo. Vocês estão me ouvindo? Uhum. Sim. Sim? Não, eu queria falar só sobre a questão das tribos que eram antropofágicas, né? A ideia deles não era assim, estou com fome, vou comer uma carninha humana. Ai, que delícia, vem cá dar esse bracinho aqui, né? Era a ideia de vou comendo essa pessoa especificamente, eu vou internalizar a coragem dele, vou internalizar a honra, os valores. Então, eles não comiam qualquer um e não era em qualquer situação. Eles, pelo menos até onde sei, até onde a literatura me traz, o objetivo era, em guerras, na tribo que se perdia, os guerreiros da tribo inimiga que perdia passavam por esse ritual antropofágico e era honroso para eles, porque isso significava que eles eram repletos de qualidades.
E aí aqueles que comiam entendiam que estavam adquirindo essas qualidades, né? Então, é antropofagia, é canibalismo, mas não era essa coisa de, hoje teremos uma coxa humana de refeição para o almoço, estão servidos. Não era isso. Sim, exatamente, é bem lembrado. É isso aí. Eu acho que essa questão se aplica com a 955, quando ele fala aqui das mulheres, que quem comia, aquela tradição, está ali. Eles vão evoluir ainda, mas ainda não estão evoluídos. Então, se eu comer, fico intelectual. E aí pega, na verdade, sabe-se que não. Mas hoje nós sabemos, né? Então, é diferente. Eu não vejo a intenção, é aquela questão. Não é certo. Ok, mas eu não vejo assim a intenção, não é algo premeditado. É algo que uma briga, teve uma guerra, o perdedor, e aí é a tradição que dizia. Uhum. Sim. É Exatamente. cultural, né, Carlos? Cultural, exatamente. Cultural. Exatamente. Algo mais? Então vamos para 956. Os que não podendo suportar a perda de pessoas que lhes são queridas se matam na esperança de ir reencontrá-las, atingem seu objetivo. O resultado para eles é diferente do que esperam, e em lugar de estar reunido ao objeto de sua afeição, deles se distanciam por maior tempo, porque Deus não pode recompensar um ato de covardia e o insulto que lhe é feito, duvidando da sua providência. Eles pagarão esse instante de loucura por desgostos maiores que aqueles que acreditavam abreviar, e não terão para os compensar a satisfação que esperavam. Isso está muito claro no livro que eu vou falar para vocês a respeito. Tá? 957. Quais são, em geral, as consequências do suicídio sobre o estado do espírito? As consequências do suicídio são muito diversas, não há penas fixadas. Em todos os casos, são sempre relativas às causas que o provocaram. Mas uma consequência à qual o suicida não pode fugir é o desapontamento. De resto, a sorte não é a mesma para todos. Depende das circunstâncias. Alguns espiam a sua falta imediatamente, outros em uma nova existência que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Né? Então, esse livro fala muito sobre as consequências também, né? E vai variar dependendo do porquê, como, quando, né? Intenção, ignorância, tudo isso conta, tá? Não existe uma regra, né? Mesmo porque eu já falei isso para vocês várias vezes. Ninguém é igual, então não tem como você, né? Estabelecer uma regra. Você se matou, vai acontecer isso. Não. Vai depender de muitos fatores o que vai acontecer com você, né? Aí tem uma fala do Kardec aqui. Ele fala assim: a observação mostra que desculpa. A observação mostra com efeito que as consequências do suicídio não são sempre as mesmas, mas há as que são comuns a todos os casos de morte violenta e a consequência da interrupção brusca da vida. A primeiro, a persistência mais prolongada e mais tenaz do laço que une o corpo e o espírito e o corpo, por estar esse laço quase sempre na plenitude de sua força, no momento em que é quebrado, enquanto que, na morte natural, ele se enfraquece gradualmente e, no mais das vezes, se rompe antes que a vida esteja completamente extinta. As consequências desse estado de coisas são a prolongação da perturbação espírita, depois a ilusão que, durante um tempo mais ou menos longo, faz o espírito crer que ainda está entre o número de vivos. Tem essa questão, né? Vamos supor que você, no planejamento antes de reencarnar,
Você vai viver 65 anos. Aí você interrompe a sua vida na plenitude, né? Com 30 anos. É uma coisa brusca. Isso vai trazer consequências ruins, né? Tanto para o seu corpo físico com a morte, obviamente, e o perispírito com problemas, né? Decorrentes disso, porque você está morrendo em plena vida, né? É diferente de você estar com 65 anos e estar já a ponto de desencarnar. Aí o desligamento é mais sutil, mais lento, menos doloroso, porque é natural, né? Então tem essa ainda. A afinidade que persiste entre o espírito e o corpo produz em alguns suicidas uma espécie de repercussão do estado do corpo sobre o espírito, que sente assim, malgrado ele, os efeitos da decomposição e experimenta uma sensação plena de angústias e de horror. E esse estado pode persistir tanto tempo quanto deveria durar a vida que interromperam. Esse efeito não é geral, mas em nenhum caso o suicida está isento das consequências da sua falta de coragem. E, cedo ou tarde, expia sua falta de uma ou de outra maneira. É assim que certos espíritos que foram infelizes sobre a Terra disseram ser suicidas na precedente existência e estar voluntariamente submetidos a novas provas para tentar suportá-las com mais resignação. Em alguns, é uma espécie de ligação à matéria, do qual eles procuram em vão se desembaraçar, para alçar aos mundos melhores, mas do quais o acesso lhes é interditado. Na maioria, é o desgosto de ter feito uma coisa inútil, visto que dela não experimentaram senão a decepção. A religião, a moral, todas as filosofias condenam o suicídio como contrário à lei natural. Todas nos dizem que, em princípio, que não se tem o direito de abreviar voluntariamente a vida. Mas por que não se tem esse direito? Por que não se é livre para expor termo aos sofrimentos? Estava reservado ao Espiritismo demonstrar, pelo exemplo daqueles que sucumbiram, que isso não é só uma falta como infração a uma lei moral, consideração de pouca importância para certos indivíduos, mas um ato estúpido, visto que, com ele, nada se ganha. Isso não é a teoria que nos ensina, mas os fatos que ele lhe coloca sob nossos olhos. Muito bem. Falando sobre o livro, no livro eles falam sobre o tal do Vale dos Suicidas. O Vale dos Suicidas, do que se trata? Na verdade, é um lugar, mas é mais um lugar mental do que um lugar físico. Porque vocês sabem já que os espíritos eles se aglomeram de acordo com as suas qualidades, né, de acordo com o seu conhecimento, ou seja, os iguais se atraem. Ou seja, vai depender do estado mental de cada um. A descrição que o livro dá é um lugar escuro, sem sol, né, é parte do umbral. E esses espíritos eles permanecem lá até que as consequências espirituais e fluídicas do suicídio diminuam. Aí são quando eles são socorridos. Isso é importante dizer, porque os socorristas eles sempre vão a esses lugares. Não é que eles não vão, é que as pessoas que estão lá, os espíritos que estão lá, eles ainda não estão numa vibração em que eles possam perceber essa ajuda, né? Estão envoltos na revolta, no ódio, no medo. Então eles acabam, quando eles começam a pedir, porque tem uma hora que você acaba pedindo para Deus, né? Pedindo ajuda. Aí é quando as coisas começam, a vibração começa a subir, a melhorar, e aí eles conseguem, os socorristas conseguem finalmente socorrê-los, né?
Agora, isso tudo, eles experimentam um intenso sofrimento físico e moral. Aí você fala assim, mas como físico? Como assim? Eles não têm mais o físico? Quando você está lá, né, no plano espiritual, numa situação dessa, muitas vezes você não esperava que isso... Como assim? Eu me matei, como é que eu estou aqui vivo? Né? Então, as sensações de fome, de sede, de cansaço, frio, né? Ou talvez calor intenso, elas permanecem. Mas está aqui, ó, na cabecinha deles, né? Porque o espírito ele não precisa nada disso, mas eles ainda estão muito ligados à matéria, né? Veja, como falou aqui, quando você interrompe a sua vida, você está com todo aquele, né? Toda aquela vitalidade ainda, né? Inclusive o fluido, né? Então você está muito conectado, você continua conectado muito à vida material. Desespero, remorso. Eu já falei para você a sensação dele achar que está vivo ainda, e aí não entende, né? Não entende o que está acontecendo com ele, né? Isolamento e tudo aquilo que vem com a desesperança, né? Agora, algumas frases interessantes que o livro fala. Ele fala assim: o suicídio não extingue a vida, apenas transfere o sofrimento para a realidade espiritual. Então, o sofrimento não deixa de existir. Quem procura a morte para fugir da dor descobre que continua vivo e consciente. O suicídio é uma teia envolvente em que a vítima apenas se debate e se enreda cada vez mais. Então, você se sente cada vez mais prisioneiro, ao contrário de você se sentir, eu vou me libertar. Não vai nada. Você vai ficar muito mais preso ainda. As dificuldades que pareciam insuportáveis na Terra tornam-se ainda maiores após o suicídio, por todos os motivos que a gente já conversou até agora. A morte não representa o esquecimento nem o fim da consciência. A vida continua. Isso é o que nós sabemos, né? E, finalmente, como tudo, o sofrimento é temporário e a misericórdia divina permanece disponível para quem se arrepende e aceita o auxílio espiritual. Bom, mas na primeira, quando a gente, eu dividi em 3 partes. Na primeira parte que eu comecei a ler, tem um fator muito importante que não é frescura, que a gente tem que estar muito atento, que é a depressão, né? Nós precisamos tratar, né, considerar a depressão como algo muito importante e que pode ser um indício de algo muito ruim, que pode, inclusive, levar ao suicídio. Depressão não é brincadeira, a gente tem que estar atento a tudo aquilo que demonstra que a pessoa está em depressão, né? E a gente tem que tentar ajudar ao máximo. Faz parte também de caridade, né? Faz parte da caridade com os nossos irmãos que, infelizmente, se sentem, por algum motivo, perdidos, né? E a gente precisa orar muito por eles e ajudá-los o máximo que for possível nisso. Bom, da minha parte é isso. Alguém quer fazer um comentário? Complementar? Não? Tranquilo. Não, tranquilo. Então, é isso. Então, vamos para as vibrações. Vamos lá. Vamos serenando os nossos corações e mentes, buscando a sintonia com esses irmãos benevolentes que estão conosco, participando de mais esse estudo. Em tranquila serenidade
e confiantes no divino amigo Jesus, abramos o coração em vibrações de amor, paz, harmonia e fraternidade, para que possamos colaborar na construção de um mundo melhor. E assim, espíritos amigos, gratos somos por esse momento de preces e transmissão de energias positivas que estamos agora realizando, proporcionando um coração completo de gratidão. Vamos vibrando amorosamente por todos aqueles a quem muito amamos e por aqueles que necessitam mais do que nós, sejam eles encarnados ou desencarnados. Vibremos pelo nosso planeta, para que haja paz no mundo, no Brasil, e que todos os governantes sejam realmente auxiliares de Jesus. Rogamos misericórdia divina a todos, fortalecendo diante do momento que estamos vivendo, para que possamos superar com amor e fé os tempos difíceis. Vibremos, inclusive, por Portugal, onde se encontra a nossa irmã Conceição. Vibremos por todos os enfermos, inclusive aquele que conhecemos em particular. Vibremos por todas as crianças e por todos os jovens que tenham uma orientação segura perante a vida. Vibremos por todos os idosos, envolvendo-os em carinho. Vibremos por todos aqueles que desconhecem as leis de Deus. Vibremos pelos desesperados e pelos que tentam abreviar a vida. Vibremos por todos aqueles que estão desempregados, para que tenham esperança e certeza de dias melhores. Vibremos por aqueles que adentraram nos caminhos dos vícios, para que possam libertar-se das dependências químicas. Vibremos por todos os servidores de Jesus, para que perseverem em seus compromissos luminosos. Vibremos pela confraternização religiosa e para que o Evangelho de Jesus penetre em todos os lares. Vibremos pelas casas espíritas, que nos oferecem oportunidades grandiosas de aprendizado e trabalho no bem. Vibremos pelos nossos lares, envolvendo toda a nossa família em vibrações de respeito, fraternidade e amor. Vibremos para que possamos perseverar em nossos melhores propósitos. Vibremos por todos, encarnados e desencarnados, que passam pelas dores da alma, pelas dores da separação, dores do corpo físico, dores morais, que possam receber o lenitivo que tanto necessitam. Vibremos, Mestre Jesus, por todas as criaturas que, cheias de amor e boa vontade, querem praticar o bem, trabalhar em favor do próximo. Que elas consigam realizar todo o bem que desejam. Vibremos com muito amor e gratidão por nossos queridos, nossos familiares, para que eles sejam envolvidos com teu amor. Cada um possa receber as energias necessárias ao refazimento físico, mental e espiritual e que recebam, através de tuas mãos luminosas, o bálsamo que cura e acalma, a paz que tranquiliza e a proteção de todos os dias. Mestre amado, que possamos sempre te oferecer o coração puro e o pensamento elevado na oração. Que os nossos sentimentos se harmonizem com a tua vontade,
para que possamos a cada dia sermos instrumentos vivos e operosos da paz e do amor, do aperfeiçoamento e da alegria, de acordo com a tua lei. Que assim seja. E vamos continuar com o nosso pensamento elevado. Vamos enviar muito mais amor, muito mais saúde para os nossos irmãos. Irmãos que estão necessitando das nossas orações e vibrações, que elas possam chegar até eles com o bálsamo necessário para aliviar as dores, sejam dores materiais, espirituais ou morais. Continuamos na vibração, pedimos por Adelino Walter Kemper, Andréia Monteiro, Carolina Arruda, Cidinha Maringulo, Conceição Oliveira, Edna Aparecida Rodrigues Furlan, Evânia Cecília Dorador, Felipe Quadros Almeida, Gremilde Piotini Brandão, Gumercindo Rodrigues Filho, Evaldo Parma Fernandes, João Luiz Soldan, Juliana Borzani, Caleb Félix Rovani, Lara Vitória, Lídia dos Santos Justino da Costa, Luiz Antônio Vilas Boas, Luiz Sérgio Ferreira Ubiré, Maria Beatriz Assunção, Maria Elisa Ribeiro da Cunha, Maria José Barbosa, Maria Paula Santos Silva, Marli dos Santos Fernandes, Neide Goulart, Osmar Custódio Dias, Roberta Cristina Antoniali Marçom, Rosalina Raimundo, Rosa Maria Piotini Brandão de Andrade, Silvio Romualdo, Shirley Silva, Sueli Rafael, Tami Mafa, William Abinagem. Que todos recebam as energias necessárias aonde eles estiverem, que as luzes cheguem até eles, que assim seja. E vamos finalizando mais uma reunião de estudos do nosso grupo, com muita paz no coração, com muito amor, com muita gratidão. Gratidão aos amigos e irmãos presentes hoje aqui, a todos os espíritos presentes também, aprendendo aqui com a gente, estudando junto com a gente. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Assim seja. Muito bem, todos bem? Muito bom. Graças a Deus. Graças a Deus. Joia. Muito bem. Conversando com... Me dá só um minutinho, só para falar com vocês. Nós conversamos com a Cleusa, a gente vai voltar a fazer a reunião no último domingo. Então, nós fizemos hoje, a reunião não, a visita, né? E é dia 26, Carlos, é isso? Dia 26, ela me falou. Isso, ok. Então, vai ter outro dia 26. E aí depois continua todo último domingo, tá? Sim, porque essa, na verdade, a gente está fazendo uma atrasada, né? Era para termos feito em junho, a gente não fez hoje. Então, hoje... Então, nós vamos fazer duas não, só a mais a gente foi.
Tá, mas era para ser no final, não foi? Passamos depois para esse. Então, nós deixamos de fazer por 2 vezes, mas é uma reunião só, né? Só do último mês de junho. Sim. Uhum. Certo? Ficou para 5 de julho, nós não fomos, ficou para 12 de julho, nós fomos. Tarda, mas não falha. Tudo para ver o Brasil perder. Que povo, Ai, meu quase. Deus, não fala. Bom, Ai, bom gente, domingo a todo mundo. deixa eu só dar uma notícia boa para vocês. Parece que a Opa. Carolina Arruda parece que está querendo desistir, que ela entrou na justiça pedindo eutanásia, né? Aí a Fernanda falou, acabei lembrando, ela está pedindo porque ela tem neuralgia do trigêmeos, é uma dor terrível. Isso. Eu tive só uma amostra e, assim, eu não dormia dia e noite, mas no meu caso teve cura. O dela é 24 horas por dia, então ela entrou. Mas parece que ela está querendo desistir. Então a gente precisa continuar orando para que ela desista dessa ideia. E o Caleb está bem, graças a Deus, já saiu da... Depois, quando o Marcelo for mexer na lista, não precisa ser agora, tirar o Caleb, porque o Caleb está 100% bem. Louvado seja Deus. Né? E assim a gente vai orando pelas pessoas e descobrindo que eles estão ficando bem. Eu também soube do Biré, pela Lúcia. O Biré está reagindo bem ao tratamento, então, assim, a gente agradece. O Quadros, como que é o nome dele? Eu tenho Quadros. Felipe. O Felipe, né, estava com um caroço muito grande no pescoço, mas está na quimioterapia, no HC também de Ribeirão, e parece que o tratamento está dando resultado. Então, assim, eu queria compartilhar com vocês, para que a gente Que bom. dobre nossas orações, Obrigado. por pessoas, e a gente acreditar que vai dar tudo certo em nome de Jesus. Né? E será sempre feita a vontade do Pai, claro. Carlos, obrigado por tudo. Eliane, Dona Clara, Marcelo, Lu, Tchau, gente. Fernanda. Ótima semana. Beijo, segunda-feira. Abraço a todos. Tchau, Dona Clara. Tchau, Dona Clara. Fica com Deus. Tchau, Pedro. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Tchau.